As reformas política, trabalhista, da Previdência estão na agenda do Congresso Nacional, mas hoje nós vamos falar sobre uma outra reforma, a do Código de Processo Penal. Mesmo depois de décadas, o direito brasileiro ainda traz marcas da ditadura. E não estamos falando da ditadura militar, mas de uma época anterior, a da Era Vargas. Leis que nasceram durante este período de centralização de poder, que durou de 1937 a 1945, ainda estão em vigor. É o caso do Código de Processo Penal, sancionado em 1941. Mas o que diz o Código e qual o papel dele na nossa sociedade? É ele que dá regras para o Estado julgar quem comete um crime e também para aplicar as penas. E nestes 76 anos que se passaram desde a promulgação da lei, algumas modificações foram feitas. Mais recentemente, em 2008, toda a questão do rito da ação penal foi modificada, especialmente a parte de recebimento de denúncia, da audiência, que ficou uma audiência mais oralizada, mais concentrada. Em 2011 também houve uma outra grande modificação trazida, especialmente quanto a medidas cautelares e a questão da prisão. Foram instituídas várias medidas cautelares alternativas à prisão, além de outros critérios para a fixação e determinação da prisão. Mas essas mudanças não foram suficientes e ainda existe a necessidade de novas alterações. Sempre há campo para se aprimorar um instrumento tão importante como o Código de Processo Penal. A gente vê várias ações penais de grande vulto em andamento, os juízes extremamente competentes, assim como ações penais também no Supremo, mas se as modificações vierem para colaborar num bom andamento das ações penais, são muito bem-vindas. A reforma precisa, por exemplo, adaptar a lei aos princípios do contraditório e da ampla defesa e também aos tratados internacionais de direitos humanos já ratificados pelo Brasil. Para completar essas lacunas, surgiu o projeto de lei 8.045 de 2010, que está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Houve uma evolução em todos os sentidos da vida, de 41 para cá, mudanças de comportamento, mudanças culturais, crescimento do país, urbanização do país. O Brasil hoje, 85% da sua população é urbana. E diante de tudo isso, é necessário que nós tenhamos não um amontoado de leis, que muitas vezes são convergentes, divergentes e concorrentes, mas uma sistematização que seja capaz de dar um abrigo de segurança para a população brasileira. Na Câmara, a discussão sobre o novo CPP se baseia em dois projetos que apresentam pontos divergentes. Um deles é exatamente o projeto de lei 8.045 de 2010, que veio de um anteprojeto formulado por uma comissão especial de juristas, presidida pelo ministro aposentado do STJ, Hamilton Carvalho, e já aprovado pelo Senado no ano passado. O outro é o PL 7.987, também de 2010, apresentado pelo deputado Miro Teixeira. O projeto tramita apensado e foi uma sugestão do Instituto dos Advogados Brasileiros. Apesar das divergências, há concordância em pelo menos um ponto, a de que existe realmente a necessidade de atualizar o Código vigente. A justiça é um direito à coletividade, a liberdade é um direito à coletividade, a segurança pública é um direito da coletividade. São direitos que estão consagrados na nossa Constituição. E essa casa, e especialmente essa comissão, precisa ter a capacidade de ter uma equação que, de fato, respeite na sua integridade esses direitos, essas garantias individuais e coletivas, e, ao mesmo tempo, assegure a efetividade da justiça criminal. Os juízes federais Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e Silvio Rocha, da 10ª Vara Criminal de São Paulo, foram convidados para participar dos debates do novo Código de Processo Penal. No dia 30 de março, apresentaram sugestões aos parlamentares. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, acompanhou a sessão. De um lado, existe a legítima pretensão da sociedade em perseguir e punir adequadamente aqueles que cometem crimes. Do outro lado, é preciso que a gente tenha a exata noção que essa persecução em si já é capaz de agredir
muitos direitos fundamentais que nós consideramos importantes. Por se tratar da persecução penal, uma intervenção grave nos direitos fundamentais da pessoa, a chamada regulamentação jurídica, ela precisa ser exata, ela precisa ser precisa e ela precisa ser limitada. Todos nós temos desejo de ter um código de processo penal melhor e adequado aos nossos tempos, mas assim eu gostaria de dizer que a tarefa não é fácil. O texto, em que pese o trabalho louvável do Senado e da comissão que o preparou, necessita ainda muito aprimoramento. Para que o novo CPP seja efetivo e assegure a independência da magistratura, algumas mudanças precisam ser feitas. Em abril do ano passado, a AJUF enviou uma nota técnica com propostas de emendas ao projeto de lei do Senado Federal. No documento, a associação ressalta que o projeto contém algumas medidas inovadoras e positivas em relação à legislação atual, mas, por outro lado, apresenta pontos problemáticos que, se aprovados como estão, poderão levar a um retrocesso na aplicação da lei penal no Brasil. São várias as questões que precisam ser bem examinadas. E eu acho que é sob esse ponto de vista especificamente que o Congresso tem que se debruçar para dar ao Brasil uma legislação processual penal concetânea com as necessidades e com os anseios da sociedade brasileira nesse momento. As mudanças são essenciais para que exista um avanço efetivo na legislação penal. São grandes os prejuízos caso o projeto de lei seja aprovado como está hoje.